O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Muito bom dia, e a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu clamor a Deus nesse momento é que se manifeste aí ao teu lado, onde você se encontra nesse instante, que você sinta a presença, a bênção e a proteção das mãos do Eterno. Pedindo a Deus que esse dia seja um dia que nós possamos colher muitas bênçãos, que possamos andar na presença dEle e que seja hoje também um dia em que Ele volte aqui a esse mundo, nos encontre e nos leve para viver com Ele por toda a eternidade. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 12, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Provérbios capítulo 12, o verso 7. Todos aqueles que vivem em desacordo com a vontade do Senhor um dia serão destruídos, mas aqueles que amam ao Senhor, que vivem em fidelidade ao Senhor, serão levados por Ele para viver com Ele por toda a eternidade. É por isso que a cada manhã, quando nós nos acordamos, a nossa primeira ação é voltar os nossos pensamentos ao nosso Deus, pedir a bênção dEle, nos colocar diante dEle e permitir que Ele conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Confesso a você nessa manhã como me tem feito bem estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Por isso convido a você a junto fazermos essa jornada de amor, jornada de aprendizado, jornada de entrega e uma jornada, acima de tudo, um pedido a Deus que vivamos aquilo que nós possamos estudar a cada dia. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 74, o versículo 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Esse salmo possivelmente tenha sido escrito no momento em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, matou muitos judeus e levou muitos cativos para a Babilônia. Era um salmo de lamento, era um salmo de tristeza, era um salmo onde os israelitas estavam clamando a presença e a proteção de Deus sobre a sua vida. E ao mesmo tempo, eles estavam reclamando para o Senhor do porquê que Ele tinha lhe abandonado, sendo que com mão poderosa um dia Ele os tirou da terra do cativeiro do Egito e os levou para a terra de Canaã com promessas de conquista, com promessa de bênçãos, com promessa de tornar uma nação forte e poderosa que pudesse dominar e governar por todo o mundo. O Salmo 74 deve ser comparado com o Salmo 79, que retrata da matança daqueles que estavam dentro da cidade de Jerusalém. Fala-se a respeito do Salmo 74, que é um salmo cantado pelos calvinistas e pelos franceses que se refugiaram, valentes, vitoriosos protestantes. Depois de serem perseguidos e muitos mortos, eles chegaram em Genebra e no percurso eles cantavam o Salmo 74, clamando a Deus, reivindicando das mãos de Deus a proteção do Senhor sobre as suas vidas. Quando um cristão perde uma batalha nessa terra, quando um cristão é perseguido, quando o nome de um cristão é jogado por terra, não é o nome do cristão que é humilhado, mas é o nome dos cristãos, o nome de Deus. Nós levamos o nome do Deus do universo, nós representamos a Jesus Cristo, portanto é o nome dele que é lançado por terra, é a ele que nós devemos recorrer, é a ele que nós devemos clamar, é a ele que nós devemos suplicar para que ele possa intervir ao nosso favor. A maneira de Deus trabalhar conosco nós não entendemos num todo, mas Ele nos chama a viver uma vida de fé, de fidelidade a Ele. No tempo de Deus, na maneira de Deus, da forma do Senhor, Ele irá fazer justiça a todos os seus filhos. Muitas vezes Ele age no momento, muitas vezes Ele espera um pouco e muitas vezes nós teremos resposta apenas na eternidade. Mas em toda e qualquer circunstância, vale a pena permanecer seguro nos braços do Senhor. O salmista começa o Salmo 74 falando: por que nos abandona, Senhor? É como se Deus tivesse abandonado o seu povo. É como se Deus tivesse se esquecido de atender da aliança com o seu povo. O salmista reclama de Deus para que ele possa ver a ruína que tinha acontecido dentro de Jerusalém. O morticínio tinha sido grande. Onde é que estava Deus
nesse momento de tamanha dor. Os babilônicos tinham destruído a cidade de Jerusalém, a cidade querida de Deus, uma cidade aos olhos humanos impossíveis de ser destruída. As suas muralhas tinham sido destruídas. E pior, o templo de Deus, o nome do Senhor, a casa do Senhor tinha sido destruída e os seus utensílios tinham sido levados para a Babilônia. Onde é que estava o Deus de Abraão? Onde estava o Deus de Isaac? Onde estava o Deus de Jacó? O povo do Senhor, nesse momento, buscava forças no Senhor para entender o que tinha acontecido. Os soldados inimigos foram descritos pelo salmista como sendo aqueles que destruíram as madeiras do templo e profanaram o santuário do Senhor, que levaram o ouro que pertencia a Deus. No versículo 9 nós encontramos a parte mais triste desse salmo. É como se o salmista estivesse falando: não há profeta em Israel. Até quando nós ficaremos à mercê da nossa própria sorte? É como o salmista olhasse para o futuro e para o passado e o que eles estavam vivendo nesse momento e não conseguisse entender nada do que estava acontecendo. Se há um Deus no céu, se Deus se comunica com o seu povo, por que os profetas não abriram a sua boca para orientar o povo? E se abriram a sua boca, onde estavam aqueles que deveriam viver uma vida fiel ao lado do Senhor? É como se Deus encolhesse a sua mão para não proteger o seu povo. Ele colocasse as suas mãos dentro do bolso e não tirasse dali para agir em favor dos seus filhos. O salmista expressa a sua impaciência, a sua incapacidade de entender do que estava acontecendo. O versículo 12 é o momento em que o salmista ora. Ele lembra do que Deus tinha feito pelo seu povo no passado. Embora aparentemente Deus estivesse esquecido como escravos no Egito, Deus se lembrou, Deus agiu, Deus libertou. E nesse momento, nesse presente, o salmista ora clamando a Deus misericórdia, perdão pelo pecado do seu povo e pede a Deus mais uma vez para que ele possa agir e libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Embora aparentemente Deus estivesse encolhido as suas mãos, ele estava regendo o universo, ele está conduzindo a história do planeta Terra, ele via cada passo, cada lágrima, cada sofrimento que cada judeu estava passando quando foi levado para o cativeiro babilônico. O salmista faz um clamor a Deus, da mesma forma como Deus um dia com mão poderosa tirou seu povo do cativeiro do Egito. Ele agora também mais uma vez pedia a Deus misericórdia, para que Deus pudesse intervir em favor do seu povo e valer-se de misericórdia e levar o seu povo mais uma vez a voltar na sua terra, na sua cidade querida, a cidade de Jerusalém. É por isso que o salmista pleiteia diante do seu povo a proteção, a guia divina e que Deus mais uma vez pudesse reverter o quadro do seu povo. Um povo que um dia foi chamado por Deus para cumprir os propósitos do Senhor, para que pudesse anunciar as boas novas de salvação, para que todo mundo pudesse ter entendimento de quem é Deus. Agora esse povo estava sendo levado para o cativeiro. Mais uma vez, seriam escravizados, humilhados e perderiam a sua identidade de cumprir os propósitos do Senhor. O salmista coloca diante de Deus todos os seus pedidos, todas as suas perguntas e pede para que Deus possa intervir, agir na sua direção. O poeta salmista, nesse momento, ele encerra o seu clamor a Deus fazendo um pedido: que aqueles que são inimigos do povo de Deus recebam uma justa retribuição dos seus atos pecaminosos, pelo fato de atingir o povo de Deus, o povo querido do Senhor, o povo da aliança. Embora o povo, por alguma razão, tivesse se desviado dos caminhos do Senhor, mas ele estava aqui a pedir perdão e misericórdia diante de Deus para que ele pudesse salvar os seus filhos. Aqueles que se opõem aos propósitos de Deus não estão ofendendo a seres humanos, estão se opondo a Deus. Aqueles que lutam contra o povo do Senhor não estão apenas ferindo pessoas, mas estão ferindo ao próprio Deus. É nesse sentido, é dessa forma que o salmista encerra o seu clamor a Deus, pedindo misericórdia e libertação. Acredito, amigo, que nessa manhã nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Será se como os israelitas nós pensamos que Deus nos rejeitou? Quem éramos nós antes de nos encontrarmos com o nosso Deus? O que Ele fez com a nossa vida? Quais as mudanças que nós sentimos no nosso coração? O que nós ansiamos daqui para frente nesse relacionamento com o nosso Deus?
Creio que a cada dia andando ao lado do Senhor, a forma como Ele trabalha na nossa vida, dá para nós compreendermos que não estamos abandonados, nós somos filhos queridos. Deus tem trabalhado conosco. O desejo de Deus é que todos os seus filhos cheguem à plenitude da salvação em Jesus Cristo. Jamais devemos nos esquecer, o nosso adversário, que também é adversário do nosso Deus, ele usa todas as suas estratégias, todas as suas forças para tentar nos destruir, para tentar nos humilhar, para tentar nos separar dos braços do Pai. Mas nós, quando somos atacados, nós precisamos nos refugiar no Senhor, buscar a Deus, nos colocar em suas mãos e permitir que Ele conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza de uma coisa, que em Jesus Cristo nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o meu pedido e a minha oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.